Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Respice de cielo et vide et visita vineam istam et protegeam quam plantavi dextera tuam. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Se alguma vez existiu um lugar sagrado, um santuário na terra, foi o seu lar. A tradição cristã fala da família como uma igreja doméstica, um espaço sagrado onde a fé é acesa pela primeira vez. Mas o que aconteceu? Pare um momento e considere isto de verdade. O que aconteceu com o coração dos nossos lares? Esta não é uma questão de culpa, mas um convite gentil e urgente para olhar para a dor silenciosa que se infiltrou em tantas de nossas famílias. Nós a vemos nos espaços vazios que nossos filhos deixam quando se afastam da igreja, buscando respostas em um mundo que não oferece nenhuma. Nós a sentimos na poeira silenciosa que agora cobre o altar da família, onde as orações eram o pão de cada dia. O som da escritura sendo lida em voz alta, os momentos compartilhados de graça antes de uma refeição, estes se desvaneceram em uma memória distante para muitos, substituídos pelo barulho de um mundo que esqueceu como ficar em silêncio. Esta decadência profunda, esta erosão espiritual, não aconteceu da noite para o dia. Não foi um terremoto súbito que abalou os alicerces da nossa fé. Não foi um frio lento e rasteiro. Foi o resfriamento gradual de um fogo que uma vez ardeu intensamente, uma fé que foi comprometida dia após dia, uma pequena concessão de cada vez. É o resultado de uma cultura que nos diz que podemos construir um lar sem Deus, que podemos redefinir a família para se adequar aos nossos próprios desejos e que a aliança vitalícia do casamento não é mais sagrada. Fomos sutilmente convencidos de que podemos viver sem a própria fonte da vida e do amor. O desvanecimento lento é muitas vezes mais perigoso do que um ataque direto, porque mal notamos a luz diminuindo até nos encontrarmos em uma escuridão quase total, nos perguntando como chegamos aqui. A gravidade desta situação não pode ser exagerada. Diz-se que o Santo Padre, em um discurso recente, chorou ao começar a falar não pelas guerras que assolam o mundo, não pela turbulência política, mas pelo colapso doloroso da fé dentro da família. Ele chorou pela igreja doméstica em ruínas. Esta é a linha de frente de uma batalha espiritual, e suas baixas são nossos próprios filhos e filhas, nossos casamentos e a própria alma de nossa sociedade que é construída sobre o fundamento da família. Antes de nos aprofundarmos em como podemos começar a reconstruir e reivindicar este solo sagrado, quero pedir o seu engajamento. Se esta mensagem já está falando ao seu coração, se você sente a verdade nestas palavras, por favor, digite 1 nos comentários abaixo e considere se inscrever neste canal. Se você ainda não está convencido, eu simplesmente peço que mantenha o coração e a mente abertos. E eu prometo a você
Fique comigo até o final desta mensagem, porque há uma esperança poderosa e uma revelação surpreendente esperando por você, que você não vai querer perder. Mas antes do silêncio, houve uma canção. Houve um tempo, não muito tempo atrás, em que todo lar católico parecia uma pequena capela, não perfeito, não polido, mas sagrado à sua maneira silenciosa. Estou falando daqueles pequenos altares em cômodas de cabeceira, imagens emolduradas do Sagrado Coração, velas que queimavam baixas à noite e rosários pendurados em pregos ao lado de interruptores de luz. Estou falando de avós que nunca começavam uma refeição sem fazer o sinal da cruz de paz, que conduziam as orações noturnas com a voz rouca e esperança no peito. Estou falando dos lares onde Cristo não era apenas um nome, ele era uma presença que você podia sentir. Nesses lares, a fé não era uma palestra, era vivida. As crianças aprendiam a se benzer imitando seus pais, dedos minúsculos traçando esperança em suas próprias testas. E se você cresceu em uma dessas casas, sabe exatamente o que quero dizer. Você se lembra da sensação de se ajoelhar ao lado de sua mãe à noite sussurrando Ave Marias no escuro. Você se lembra do cheiro de Bíblias de couro velhas, o piscar da luz de velas durante o advento, o peso silencioso da água benta na ponta dos dedos antes de sair de casa. Aquilo não eram tradições, eram âncoras, mas em algum ponto do caminho, algo mudou. Pouco a pouco, quase sem perceber, trocamos o sagrado pelo conveniente. A Bíblia na mesa tornou-se uma pilha de correspondência não lida. O rosário na gaveta foi substituído por um controle remoto. As manhãs de domingo, antes reservadas para a missa, tornaram-se tempo para recados, esportes ou dormir até mais tarde. As mesas de jantar ficaram mais silenciosas, não em reverência, mas em distração. Telas piscavam no lugar da oração e lentamente, sutilmente, um silêncio se instalou. Não o silêncio do temor, mas da ausência. O Papa Leão XIV disse isso da melhor forma. Nós não perdemos a fé em uma única noite. Nós simplesmente paramos de vivê-la um dia de cada vez. Não veio como uma tempestade. Veio como uma deriva. Uma família esquece de rezar uma noite. Na semana seguinte, eles estão cansados demais. No mês seguinte, ocupados demais. E, eventualmente, ninguém se lembra do que foi perdido. Nenhuma rebelião dramática. Nenhuma rejeição ruidosa de Deus. Apenas um lento e silencioso apagar da luz. Chamamos isso de vida moderna. Dizemos, as coisas são diferentes agora. Mas a verdade não foi o tempo que mudou. Foi como escolhemos preenchê-lo. Onde antes havia um espaço reservado para o divino. Agora há um borrão de barulho, urgência, fadiga. Nossos dias estão lotados, nossos corações exaustos e nossas almas frequentemente negligenciadas. A tragédia não é que Deus tenha ido a algum lugar. É que nos tornamos surdos ao som de sua voz. Distraídos por 1000 coisas menores, esquecemos a única que mais importava. O sagrado tornou-se opcional. A reverência tornou-se estranha. O nome de Jesus tornou-se algo sussurrado, apenas em emergências ou nem mesmo isso. E o lar, a primeira igreja, silenciou. Conversei com pais que olham para seus filhos adultos e perguntam:
Onde foi que eu errei? Ouvi a dor em suas vozes, a culpa, o luto. Eles se lembram dos dias de procissões, de dias de festa de trajes, de domingo e menininhas de véu. E agora eles assistem, enquanto seus netos são criados sem sequer conhecer o sinal da cruz. Mas isso não aconteceu porque paramos de acreditar. Aconteceu porque paramos de alimentar a chama. A fé é como um fogo. Precisa de oxigênio. Precisa de ritual. Precisa de presença. Quando você para de rezar mesmo por razões nobres, trabalho, estresse, exaustão, a fé começa a sufocar. E no silêncio, algo mais sempre toma o seu lugar. Não é de admirar que a ansiedade tenha disparado, que o desespero tenha se infiltrado em lares que antes cantavam com alegria, que nossos filhos rolem a tela infinitamente, procurando sentido em um mundo que esqueceu como se ajoelhar. Nós lhes demos telas, mas não histórias. Demos-lhes entretenimento, mas não transcendência. Ensinamos-lhes tolerância, mas esquecemos de mostrar-lhes o amor pregado na cruz. E neste lento desmoronamento, não perdemos apenas rituais. Perdemos nossas raízes. O Papa Leão XIV, diante de milhões, disse sem rodeios: a fé não morre na guerra. Ela morre no conforto do esquecimento. Ele não estava condenando. Ele estava de luto, porque ele sabe que quando o lar perde seu altar, o coração esquece como arder. E quando o coração esquece como arder, não reconhecemos mais o frio. É por isso que ele está nos chamando de volta, não com julgamento, mas com lágrimas. Lágrimas pelos pais que pararam de liderar na oração. Lágrimas pelas mães que costumavam sussurrar bênçãos sobre as camas de seus filhos. Lágrimas pelos avós que agora rezam sozinhos porque ninguém se junta a eles. Ele não está nos pedindo para sentir vergonha, mas para sentir urgência, porque não é tarde demais. O fogo não se apagou. Está fraco, sim, mas não desapareceu. Pode ser reacendido se alguém estiver disposto a acender o fósforo. Veja, Deus não precisa de perfeição para fazer milagres. Ele só precisa de permissão. Uma única vela acesa na fé pode iluminar uma casa inteira. Talvez você seja o único que restou em sua família que ainda acredita. Talvez seus filhos zombem de suas orações. Talvez seu cônjuge revire os olhos quando você menciona Deus. Mas ouça-me e digo isso com cada fibra de verdade em meu coração. Suas orações importam. Seu testemunho importa. Sua persistência importa. Você pode se sentir invisível, mas o céu o vê. E o céu sempre responde à fé, especialmente quando ela está cansada, dolorida e ainda inabalável. Não deixe que o silêncio dos outros afogue sua canção. Não deixe que a escuridão deste mundo apague sua chama. Traga a Bíblia de volta para sua mesa. Faça o sinal da cruz antes das refeições, mesmo que esteja sozinho. Coloque aquele crucifixo de novo. Tire o pó do rosário. Reze em voz alta. Cante hinos em sua cozinha. Acenda uma vela. Abençoe sua casa. Crie um espaço onde Deus se sinta bem-vindo novamente. E sim, seus filhos ainda podem se afastar. Mas você terá construído uma estrada pela qual eles sempre poderão retornar. Porque quando a fé vive em uma casa, ela permanece. Mesmo na rebelião, mesmo no silêncio, mesmo no esquecimento. Ela espera como um pai em uma varanda, como uma mãe
na beira da entrada da garagem, de braços abertos. Você não precisa argumentar. Você não precisa debater teologia. Você nem precisa convencer. Você precisa perseverar, ter esperança, rezar. Porque assim como a fé se desvanece um dia de cada vez, ela também pode retornar dessa forma. Uma conversa, uma lágrima, um momento de graça. E quando isso acontecer, seu lar se tornará algo mais do que um abrigo novamente. Ele se tornará sagrado. Então, deixe-me perguntar algo, e quero que você responda honestamente em seu coração. Seu lar é um lugar onde Deus ainda é bem-vindo ou ele se tornou um estranho, esperando na porta, porque a escolha de convidá-lo de volta não começa com o mundo, mas com você. E ele não está esperando pela perfeição. Ele está esperando por um sim. Um pequeno sim, sussurrado em uma sala de estar silenciosa, onde uma vela pisca e as memórias de velhas orações começam a ressurgir. Como disse o Papa Leão, a alma de um lar não se encontra em suas paredes. Encontra-se nas orações que ecoam depois da meia-noite. Deixe seu lar ecoar novamente. Deixe-o ser santo mais uma vez. E mesmo agora, mesmo no silêncio, mesmo quando seu filho se afastou da igreja e bateu a porta atrás de si, não pare de rezar. O Papa Leão XIV disse claramente: mesmo que seu filho se afaste da igreja, não se afaste dele em oração. Essa única frase parou milhares em seus rastros, porque nomeia a dor que tantos pais carregam em silêncio. A dor de ver seu filho se afastar, duvidar, rejeitar, se rebelar. A dor de ver seu próprio sangue não mais se ajoelhar, não mais acreditar, não mais se importar. E ainda assim, o Papa Leão não oferece uma solução. Ele oferece um caminho, a oração. Não como último recurso, como uma tábua de salvação. E se você acha que isso não é suficiente, olhe para os santos. Olhe para Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Ela não argumentou, ela não pregou, ela chorou, ela rezou. Por 17 anos, ela implorou a Deus com lágrimas e jejuns. As pessoas lhe disseram para desistir, mas sua persistência tornou-se a conversão de seu filho. Agostinho, o filho rebelde, brilhante e desviado, retornou a Deus, tornou-se bispo doutor da Igreja e uma das maiores vozes da história cristã. Tudo porque uma mãe não parou de rezar. E depois, a São Luís Martin, o pai de Santa Teresinha de Lisieux. Depois de perder sua amada esposa, ele criou 5 filhas com ternura e fé, suportando suas doenças, perdas e seu próprio declínio mental. Através de tudo isso, ele rezou, silenciosamente, firmemente. Mesmo quando suas filhas sofriam, mesmo quando nada fazia sentido. E seu lar tornou-se um jardim de santos. Não porque ele exigiu, mas porque ele viveu. A santidade deles não começou em livros de teologia. Começou na maneira como ele amava, na maneira como ele se ajoelhava. Esse é o poder de um pai que não desiste, não com sermões, não com culpa, mas com testemunho vivo. Em um mundo onde a fé está se desvanecendo, a coisa mais radical que você pode fazer não é argumentar, é perseverar. É ser uma luz que não pisca mesmo quando o ambiente escurece. Abençoar seus filhos mesmo enquanto eles zombam
de suas orações. Deixar a porta aberta mesmo quando dizem que nunca mais voltarão. Não por medo, por amor, por confiança de que a graça é teimosa, que Deus nunca termina, que a semente que você plantou ainda está enterrada em algum lugar profundo sob a superfície. E talvez, apenas talvez, não esteja morta. Esteja apenas esperando pela estação certa. O Papa Leão colocou isso perfeitamente. Se a semente não brotou, talvez você não tenha esperado o suficiente. Deixe essa frase assentar em sua alma. Porque nesta era de tudo instantâneo, esquecemos que as almas crescem lentamente. Você não aquece a fé no micro-ondas. Você a nutre, você a rega. Você se senta ao lado dela, mesmo quando nada muda. E com o tempo, no tempo de Deus, algo se mexe. Uma memória, uma crise, um sussurro. E, de repente, aquele que deixou a igreja se lembra daquele que nunca parou de amá-lo. É isso que sua fé faz. Ela permanece. Ela fala quando você não pode mais. Então, não pregue, não repreenda. Apenas viva o evangelho em seus ossos. Arrume a mesa, acenda a vela, faça o sinal da cruz. Deixe seus filhos verem que Deus ainda vive em sua casa, mesmo que eles não queiram falar seu nome. Você não precisa das palavras perfeitas. Você só precisa de um coração que não desista, porque eles ainda são seu filho. E Deus ainda é o Pai deles. E você é a ponte. Uma ponte feita de lágrimas, de orações, de paciência. E um dia, essa ponte pode ser a mesma pela qual eles atravessarão para voltar para casa. E mesmo agora, mesmo no silêncio, mesmo quando seu filho se afastou da igreja e bateu a porta atrás de si, não pare de rezar. O Papa Leão XIV disse claramente: mesmo que seu filho se afaste da igreja, não se afaste dele em oração. Essa única frase parou milhares em seus rastros, porque nomeia a dor que tantos pais carregam em silêncio. A dor de ver seu filho se afastar, duvidar, rejeitar, se rebelar. A dor de ver seu próprio sangue não mais se ajoelhar, não mais acreditar, não mais se importar. E ainda assim, o Papa Leão não oferece uma solução. Ele oferece um caminho à oração. Não como último recurso, como uma tábua de salvação. E se você acha que isso não é suficiente, olhe para os santos. Olhe para Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Ela não argumentou. Ela não pregou. Ela chorou. Ela rezou. Por 17 anos, ela implorou a Deus com lágrimas e jejuns. As pessoas lhe disseram para desistir. Até mesmo o pároco de sua paróquia lhe disse que talvez fosse hora de seguir em frente. Mas ela não quis. Seu filho havia se desviado para a heresia, abraçado uma vida mundana, vivido com uma amante zombado da fé, e ainda assim, ela nunca parou de elevar o nome dele ao céu. E sua persistência tornou-se a conversão de seu filho, Agostinho. O filho rebelde, brilhante e desviado, retornou a Deus, tornou-se bispo doutor da igreja e uma das maiores vozes da história cristã. Tudo porque uma mãe não parou de rezar. E depois, a São Luís Martin, o pai de Santa Teresinha de Lisieux. Depois de perder sua amada esposa, ele criou 5 filhas com ternura e fé, suportando suas doenças, perdas e seu próprio declínio mental. Através de tudo isso, ele rezou, silenciosamente, firmemente, mesmo quando suas filhas sofriam, mesmo quando nada fazia sentido.
e seu lar tornou-se um jardim de santos. Não porque ele exigiu, mas porque ele viveu. A santidade deles não começou em livros de teologia. Começou na maneira como ele amava, na maneira como ele se ajoelhava. Esse é o poder de um pai que não desiste, não com sermões, não com culpa, mas com testemunho vivo. E quanto a hoje e quanto a você, talvez seu filho não retorne mais suas ligações. Talvez sua filha revire os olhos quando você menciona a igreja. Talvez seu neto nem saiba quem é Jesus. E talvez você se sente sozinho na missa, agora, olhando para o assento vazio ao seu lado, lembrando de um tempo em que aquele assento estava ocupado. Dói. Deveria doer. O amor sempre dói quando não é correspondido. Mas, e se a espera não for em vão? E se a sua fidelidade no silêncio estiver construindo algo que você ainda não pode ver? Em um mundo onde a fé está se desvanecendo, a coisa mais radical que você pode fazer não é argumentar, é perseverar. É ser uma luz que não pisca, mesmo quando o ambiente escurece. Abençoar seus filhos, mesmo enquanto eles zombam de suas orações. Deixar a porta aberta, mesmo quando dizem que nunca mais voltarão. Não por medo, por amor, por confiança de que a graça é teimosa, que Deus nunca termina, que a semente que você plantou ainda está enterrada em algum lugar profundo sob a superfície. E talvez não esteja morta. Esteja apenas esperando pela estação certa. O Papa Leão colocou isso perfeitamente. Se a semente não brotou, talvez você não tenha esperado o suficiente. Deixe essa frase assentar em sua alma. Porque nesta era de tudo instantâneo, esquecemos que as almas crescem lentamente. Você não aquece a fé no micro-ondas. Você a nutre. Você a rega. Você se senta ao lado dela, mesmo quando nada muda. E com o tempo, no tempo de Deus, algo se mexe. Uma memória, uma crise, um sussurro. E de repente aquele que deixou a igreja se lembra daquele que nunca parou de amá-lo. Mas isso não é apenas sobre esperar. É sobre como esperamos. Não espere com amargura. Não espere com vergonha. Espere como um jardineiro, com as mãos na terra, o coração cheio de esperança. Espere como um farol imóvel, paciente, brilhando. Deixe seu amor ser constante, sua presença inabalável. Seu lar deve ser um lugar para o qual eles sabem que podem retornar mesmo que zombem dele hoje. E enquanto isso, seja o evangelho que eles esqueceram. Não repreenda, não dê sermão. Viva-o. Alimente os famintos. Perdoe rapidamente. Sirva humildemente. Ame sem amarras. Deixe-os ver Cristo, não em suas palavras, mas em sua paz, em sua paciência, em sua alegria. Porque o amor é mais alto que os sermões e a graça é mais forte que os argumentos. Você pode pensar que ninguém está ouvindo. Você pode pensar que seus esforços são invisíveis. Mas a fé nunca passa despercebida no céu. Deus ouve a oração que você sussurrou quando a porta bateu. Ele coleta cada lágrima que você chorou em seu travesseiro. Ele vê o assento vazio na mesa de jantar, o aniversário, sem uma ligação à missa que você ofereceu sem resposta. E ele se lembra. Ele não o está ignorando. Ele está preparando o caminho. Talvez seu filho precise cair antes de poder se levantar. Talvez ele precise vagar antes de poder ser encontrado. Talvez
ele precise sentir o silêncio antes de poder reconhecer a voz do pastor novamente. Seja qual for o caso, suas orações não são desperdiçadas. Elas são sementes, e sementes crescem lentamente. E lembre-se disto, Deus faz seu melhor trabalho no escuro, em túmulos, em cavernas, em corações que se sentem perdidos. Então, não desista, não recue, não se torne frio. Continue aparecendo, continue se ajoelhando, continue amando. Mesmo quando suas mãos tremem, mesmo quando sua voz treme, mesmo quando seu coração parece partido. Continue, porque quando seu filho retornar, e muitos retornam, eles não se lembrarão de seus discursos. Eles se lembrarão de sua bondade, de sua fé, de seu amor, que se recusou a desistir. Eles se lembrarão de como você ainda os abençoava antes de saírem de casa. Como você nunca tirou a foto do batismo deles. Como você rezava o rosário todas as noites com o nome deles em seus lábios. Isso é o que perdura. E talvez, apenas talvez, quando eles voltarem para casa, encontrarão um pai cuja fé nunca os deixou. E talvez seja disso que eles mais precisarão. Veja, sua fé não é apenas para você. É uma herança, um fogo passado adiante. E às vezes, você é o único que resta cuidando da chama. Então, cuide dela. Mesmo quando for pequena, mesmo quando piscar, mesmo quando você se sentir sozinho, porque você não está. O céu está observando. Os santos estão rezando com você. E o Deus que vê em segredo está preparando algo belo. Confie nisso e continue. Mas o que acontece dentro de casa importa mais do que qualquer sermão já pregado em uma catedral. É por isso que o Papa Leão XIV, com uma voz trêmula, mas clara, nos lembrou: os rituais que abandonamos não desaparecem. Eles levam algo consigo quando se vão. Porque um lar sem ritmo sagrado torna-se apenas um abrigo. Um teto, não um santuário. Uma estrutura, não uma alma. Ele falou de como as famílias costumavam se reunir para rezar o rosário, como os pais. Antes se ajoelhavam com seus filhos e sussurravam bênçãos antes de dormir. Como as mães traçavam silenciosamente a cruz na testa de seus bebês. Estes não eram gestos vazios, eram fundamentos, eram atos de arquitetura espiritual, tijolo por tijolo, graça por graça. E, no entanto, hoje muitos desses ritmos sagrados desapareceram. Uma família costumava começar o dia com uma oração. Agora, eles o começam em quartos separados, olhando para telas separadas. As crianças antes acordavam com o cheiro de café e o som da escritura. Agora, elas acordam para o silêncio, notificações e barulho. As famílias costumavam comer sob o mesmo teto, à mesma mesa, agradecendo a um único Deus. Agora, elas comem rápido, separadas ou nem comem. E quando esse padrão se quebra, algo sagrado é perdido. A mesa antes servia como o altar do lar. Era onde a comida era compartilhada, as histórias eram contadas e a gratidão subia como incenso. Era onde o pão era partido e os corações eram remendados. Mas agora, muitas mesas estão frias. Muitas refeições passam sem uma palavra, sem uma oração, sem conexão. E nos perguntamos por que nossos lares parecem frágeis.
Não é porque o mundo mudou, é porque deixamos o sagrado escapar. O Papa Leão disse claramente: os rituais não são superstição, são andaimes para a alma. Sem eles, a alma vagueia. Sem eles, as crianças crescem aprendendo como se conectar ao Wi-Fi, mas não ao céu. Elas aprendem a rolar a tela, mas não a se ajoelhar. Elas ouvem o mundo gritar, mas nunca aprendem a ouvir Deus sussurrar. Então, o que pode ser feito? Você não precisa reconstruir tudo da noite para o dia. Você só precisa começar de novo. Acenda uma vela durante o jantar. Abençoe sua comida. Deixe seus filhos ouvirem o nome de Jesus falado em voz alta em sua casa novamente, não apenas com frustração, mas com reverência. Leia um único versículo da Escritura após a refeição. Mesmo que ninguém ouça, leia mesmo assim. Porque a palavra de Deus nunca retorna vazia. Mantenha um crucifixo em cada cômodo. Deixe a cruz ser a primeira coisa que sua família vê pela manhã e a última coisa que vê antes de dormir. E se sua família achar estranho, que seja estranho. A santidade sempre pareceu estranha em um mundo quebrado. Pendure uma imagem do Sagrado Coração. Coloque uma pequena tigela de água benta perto da porta. Ensine seus netos a se benzerem ao sair de casa. Estas não são decorações, são declarações. Elas dizem: esta casa pertence a Cristo. Elas dizem: você pode esquecer quem você é, mas você é sempre bem-vindo de volta aqui, porque o lar deve se tornar santo novamente. A televisão nunca substituirá a Bíblia. O telefone nunca substituirá o rosário. E o algoritmo nunca criará seus filhos na fé. Apenas você pode. Não através de sermões, através da vivência, através do ritmo, através da repetição sagrada. Porque as crianças não se lembram do que você lhes diz uma vez. Elas se lembram do que você vive na frente delas todos os dias. O Papa Leão contou a história de uma mulher no Chile rural. Ela tinha 4 filhos, nenhum dos quais praticava a fé. Eles riam dela por manter o altar em sua casa. Eles reviravam os olhos quando ela rezava o rosário em voz alta. Mas ela o fazia mesmo assim, todas as noites, sozinha, por anos. Uma noite, seu filho mais velho chegou em casa bêbado e desabou perto do altar. Ele acordou na manhã seguinte com a cabeça ao lado das contas do rosário. E algo mudou. Ele disse: mesmo no meu pior momento, eu caí perto das orações da minha mãe. Esse é o poder da presença. Esse é o fruto do ritual. Você pode se sentir tolo acendendo velas que ninguém aprecia. Você pode sentir que é o único que resta cantando hinos em uma casa cheia de silêncio. Mas suas ações ecoam. Sua devoção deixa impressões digitais. As crianças se lembram de como a santidade se sente. Elas se lembram do cheiro de incenso, a sensação de água benta, o piscar da luz de velas. Elas podem fugir da igreja, mas nunca esquecem o sagrado. E muitas vezes, quando o mundo as deixa vazias, essas memórias são as primeiras coisas que as chamam de volta. Você sabe o que é mais forte que a rebelião? A memória. A memória sagrada. E ela é construída através da repetição. Então, reze o rosário, mesmo que ninguém se junte. Toque canto gregoriano enquanto limpa a casa. Leia os salmos em voz alta enquanto dobra a roupa.
Crie um espaço onde o céu se sinta próximo, mesmo que sua família ainda não esteja pronta para atravessar a porta. Você não está fazendo isso em vão. Você está preparando a mesa para o retorno deles. O diabo quer que você se sinta tolo. Ele quer que você acredite que nada importa, que seus esforços estão perdidos, que seus hábitos sagrados estão ultrapassados. Mas ele está errado, porque tudo que é sagrado ainda importa, e todo hábito de santidade planta uma semente. Você não está apenas decorando uma casa. Você está construindo uma igreja doméstica. E cada pequeno ato, cada vela acesa, cada oração sussurrada, cada cruz beijada, é um clamor de fé aos céus. Deus o vê, os anjos o ouvem, e um dia seus filhos podem vê-lo também e cair de joelhos em uma casa que nunca esqueceu como ser santa. Então, deixe os rituais retornarem. Deixe a escritura ser falada. Deixe a água benta ser tocada. Deixe a cruz ser beijada. Deixe as orações serem ditas. Deixe o silêncio ser reverente novamente, não vazio. Traga o sagrado de volta para o centro, porque sua casa nunca foi destinada a ser comum. Ela sempre foi destinada a ser solo sagrado. Mesmo que o mundo ria, mesmo que seus filhos duvidem, mesmo que ninguém se junte a você, você não está sozinho. Os santos também foram zombados. Os primeiros cristãos rezavam no subsolo. A santidade sempre exigiu coragem. E você está construindo uma arca na tempestade, uma oração de cada vez, um versículo de cada vez, um cômodo de cada vez. Deixe sua casa ser preenchida novamente com a graça. Deixe-a ser conhecida novamente como um lugar de paz. Deixe-a ensinar sem falar, brilhar sem gritar, curar sem forçar. Deixe-a ser um lar em que Deus se deleita em habitar. Porque quando Deus vive em uma casa, milagres acontecem. Mesmo que ninguém os veja ainda, eles estão acontecendo. No calor do seu coração, no sussurro de suas orações, no retorno silencioso do sagrado. Não tenha medo de começar de novo. Não espere que sua família concorde. Comece pequeno. Comece agora. Deus fará o resto. E quando chegar a hora, quando seus filhos precisarem de abrigo, quando precisarem de graça, quando precisarem de esperança, sua casa ainda será santa. E eles saberão o caminho de volta. Mas às vezes, tudo o que é preciso é uma história para reacender uma alma. Havia uma mulher no Kansas, seu nome era Rose. Comum em todos os aspectos. Mãe de 3 filhos, viúva aos 42. Seu filho mais novo parou de frequentar a missa aos 19 anos. Ele disse que a religião parecia vazia. Ele lhe disse: "Mãe, eu simplesmente não sinto nada quando rezo." Isso partiu seu coração. Mas ela não discutiu. Não tentou convencê-lo. Não o perseguiu com sermões, nem o afogou em culpa. Ela simplesmente rezou. Todas as noites. Por 15 anos. Ela rezava o rosário por ele mesmo quando estava doente. Ela acendia uma vela na igreja todos os domingos com o nome dele escrito em seu coração. E ela esperou. Um dia, completamente inesperado, ele ligou para ela. "Mãe," ele disse com a voz trêmula, "eu voltei para a igreja hoje." Ela perguntou o que mudou. Ele não sabia. Ele apenas disse: "Senti como se algo estivesse me puxando." Rose nunca lhe contou quantas noites ela chorou no chão da cozinha, quantas Ave Marias ela sussurrou sozinha, quantas vezes
Ela implorou ao céu por mais uma chance. Ela não precisou. Deus se lembrou. E suas orações, plantadas como sementes em silêncio, finalmente romperam. Depois, a Michael, um pai na Pensilvânia. Ele não falava muito. Homem quieto, trabalhador. Todas as noites depois do jantar, ele abria sua Bíblia na ponta da mesa e lia silenciosamente. Sua filha, adolescente, nunca se juntava a ele. Ela revirava os olhos. Aumentava o volume da TV. Dizia, "Isso é chato, pai." Mas ele continuava lendo. Não em voz alta, não de forma performática. Apenas fielmente, página após página. Noite após noite. 10 anos depois, essa mesma filha estava sentada no corredor de um hospital, esperando os resultados da biópsia, quando se lembrou de algo às mãos de seu pai, pousadas na Bíblia. A paz em seu rosto. A quietude. Naquela noite ela foi para casa e abriu a Bíblia que ele deixou para trás após sua morte. E nas margens do Salmo 91, em sua caligrafia, ela leu, "Para você, minha filha." A proteção de Deus é real. Nunca se esqueça disso. Esse foi o começo de seu retorno. A fé nem sempre grita. Às vezes, ela sussurra através da memória. A outra história passada por um padre de paróquia na Louisiana. Um menino de 13 anos zangado com a igreja após perder o pai. Ele se recusava a rezar. Recusava-se a entrar na capela. Mas uma noite, durante uma queda de energia, ele tropeçou no depósito procurando por uma lanterna. E sua mão pousou em algo frio e metálico. Era um crucifixo velho, manchado pelo tempo, o mesmo que seu pai mantinha na parede de seu quarto por décadas. Ele o encarou. Segurou-o. Não disse nada, mas algo dentro dele se quebrou. Não sei por que ele disse ao padre mais tarde, mas senti como se meu pai estivesse me dizendo que eu não estava sozinho. Aquele menino agora, um homem, é diácono. Ele disse que foi o peso daquela cruz que o trouxe de volta, não porque ela brilhou ou falou, mas porque carregava memória, carregava amor, carregava o eco da fé de um pai. Esse é o poder silencioso do sagrado no lar. Ninguém o vê a princípio, ninguém o celebra, não se torna tendência online, mas constrói algo invisível e indestrutível. Ancora corações, deixa impressões digitais. E um dia, anos depois, quando o mundo nos quebra, esses remanescentes sagrados são o que nos chamam para casa. O Papa Leão XIV diz, você não precisa fazer algo enorme. Uma vela é suficiente para quebrar a escuridão. Você não precisa organizar retiros em sua sala de estar. Você não precisa pregar para sua família como um profeta. Você não precisa de orações perfeitas, teologia polida ou uma casa que cheire a incenso. Você só precisa de amor, vivido, consistente, silencioso, fiel. Porque o menor ato feito com fé carrega um poder que o inimigo não pode tocar. É por isso que os santos falavam tão frequentemente da igreja doméstica, não das grandes catedrais, mas das pequenas cozinhas, dos rituais de dormir, das orações matinais, dos pequenos altares escondidos entre listas de compras e contas não pagas. Porque é aí que a verdadeira formação acontece. É aí que o caráter é moldado. É aí que as feridas são curadas. É aí que as almas se lembram de quem são. E quando falamos de milagres, não esqueçamos os corpos incorruptos dos santos,
Não começaram com grandes gestos. Começaram com vidas ocultas. O corpo preservado de Santa Bernadette, repousando em Lourdes, por mais de 140 anos, sem decomposição, não é apenas um fenômeno, é uma declaração. É o céu dizendo: o que ela viveu em segredo, eu honro em público. Ela não era famosa em vida. Era pobre, doente, esquecida. Mas era fiel. Rezava em silêncio. Amava o Senhor sem reconhecimento. E Deus se lembrou. E assim é com toda mãe que se ajoelha no escuro. Todo pai que abençoa seus filhos quando ninguém vê. Todo avô que mantém água benta perto da porta, mesmo quando os netos riem. Deus vê. Ele registra cada momento. E o que é feito no silêncio torna-se trovão na eternidade. O Papa Leão disse assim: uma família que reza é um templo que o diabo não pode destruir. Leia isso de novo. Porque isso não é apenas poesia, é armadura. Em um mundo que derruba o sagrado, um lar que ainda reza é uma fortaleza, uma luz sobre uma colina. Um lugar que a escuridão não pode conquistar. É por isso que ele não nos chama para performar. Ele nos chama para proteger, não com armas, mas com adoração. Não com medo, mas com fogo. O fogo da fé diária. O fogo das orações sussurradas. O fogo da misericórdia. Então, deixe sua casa se tornar o que sempre foi destinada a ser um tabernáculo vivo. Um lugar onde o amor habita. Onde Cristo é bem-vindo. Onde cada cômodo se lembra da graça. Começa com uma vela, uma oração, um ato de fé. Você pode nunca ver o fruto, mas o fruto ainda cresce no escuro. Você pode nunca saber o que seu filho ouve no silêncio de seu próprio coração, mas o céu ouve sua voz. E um dia, quando você menos espera o milagre, virá não com trombetas, mas com uma batida em sua porta, um pedido de desculpas sussurrado, um pedido repentino para se juntar a você na missa, uma mão alcançando o rosário, uma pergunta sobre Deus. E nesse momento, você saberá, não foi em vão, nenhuma oração, nenhuma lágrima. Então, continue plantando, continue abençoando, continue se ajoelhando. Você não está construindo rotinas, você está construindo ressurreição. Deixe sua casa ser um eco sagrado, um convite vivo, uma capela entre quatro paredes. Deixe-a ser um lugar onde os pródigos voltam para casa, onde a graça permanece, onde Cristo vive, não apenas aos domingos, mas todos os dias. E se você se sentir cansado, lembre-se disto. Você não está fazendo isso sozinho. A Virgem Maria também rezou sozinha, assim como Mônica, assim como José guiando silenciosamente um menino que se tornaria nosso Salvador. Você não é o primeiro a se sentir não ouvido. Você não é o primeiro a chorar na cozinha à meia-noite. Você não é o primeiro a se perguntar se Deus ainda está agindo. Mas você pode ser aquele que Ele está usando para salvar sua família. Você pode ser a razão pela qual seu filho se lembra da fé, a razão pela qual eles voltam, a razão pela qual eles acreditam. Então, acenda a vela, reze a oração, pendure o crucifixo, abençoe sua casa, porque você não é apenas um pai ou uma mãe. Você é um guardião da chama. E essa chama, por menor que seja, é suficiente para colocar a eternidade em movimento.
E se você chegou até aqui, se seu coração ainda está aberto, ainda ardendo, mesmo que um pouco, então, ouça isto mais uma vez. Se você está vivendo em um lar morno, então, você é a primeira faísca, não a mais alta, não a mais forte, não a mais eloquente, mas a primeira chama, do tipo silencioso, do tipo que não ruge, mas se recusa a morrer. Porque Deus sempre começa com um homem, uma mulher, um pai, um coração disposto a acreditar novamente. Você não precisa de um avivamento nas ruas. Você precisa de um em sua sala de estar. E começa com você. Se a luz se apagou em sua casa, não espere que outra pessoa a reacenda. Seja o fogo, mesmo que pareça que você está queimando sozinho. O Papa Leão disse: toda chama na igreja começou com alguém que se recusou a esfriar. E então, agora, a questão é simples. Essa pessoa será você. Acenda a vela novamente. Reze a oração novamente. Abençoe a mesa novamente. Mesmo que seu cônjuge revire os olhos. Mesmo que seu filho se afaste. Mesmo que seus vizinhos pensem que você é tolo. Porque isso não é para eles, é para Deus. E Deus honra os fiéis. Especialmente aqueles que permanecem fiéis quando ninguém está assistindo. Há uma história que foi passada de geração em geração, sem nomes, apenas a verdade. Uma mãe de meia-idade, cansada, sem dinheiro, ainda assim, todas as noites, depois da louça, ela se ajoelhava em sua sala de estar. Ela não dizia palavras, apenas segurava o rosário. Seu filho de 17 anos zangado, perdido afundando no vício, passava por ela sem falar. Noite após noite. Por anos. Um dia ele entrou no quarto dela e disse: não sei porquê, mas sinto que quero rezar com você. Aquela noite mudou tudo. Hoje ele é um marido, um pai, um homem de Deus. E quando lhe perguntam o que fez a diferença, ele não diz terapia. Ele não diz conselhos. Ele diz: minha mãe nunca parou de se ajoelhar. Então, aqui está a verdade. Uma mãe ajoelhada no escuro pode mudar o destino de um filho desafiador. Um pai que abençoa silenciosamente seus filhos à noite, mesmo quando eles fingem dormir, está construindo um altar que o diabo não pode derrubar. Um avô que acende uma vela em uma casa vazia ainda está iluminando um caminho para alguém que ainda não voltou para casa. Você quer avivamento? Começa com uma chama. Isso é o que Deus sempre fez. Ele não começou com exércitos. Ele começou com Abraão. Ele começou com Maria, com José, com Pedro, com um coração que disse sim em um mundo cheio de não. Ele não está procurando os barulhentos. Ele está procurando os fiéis. E você sim, você pode ser aquele que permanece quando todos os outros se afastam. Aquele que canta quando a casa está silenciosa. Aquele que acende a vela quando o ambiente está frio. Você não precisa se sentir pronto. Você só precisa estar disposto. Porque a verdade é que seus filhos podem não mudar primeiro. Você pode. Você pode ser aquele que aprende a amar mais profundamente, a perdoar mais rapidamente, a rezar com mais fervor, a permanecer por mais tempo. O Papa Leão uma vez disse: o milagre não começa com o filho que retorna, começa com o pai que nunca partiu. Deixe isso assentar. Então, se seu coração está partido, deixe-o se abrir, não se fechar. Se você está cansado,
Deixe sua exaustão se tornar rendição, não silêncio. Se você se sente esquecido, lembre-se, o Deus que vê em segredo já está respondendo em voz alta. E se você precisa de força, não olhe para a multidão. Olhe para a cruz. Foi lá que um Salvador morreu para que um mundo pudesse viver. Foi lá que a esperança começou com um ato de sacrifício. É de lá que sua chama vem também. Então, acenda-a. Mesmo que pisque, mesmo que lute, mesmo que pareça pequena. Porque uma vela erguida em um quarto escuro muda tudo. Agora, eu quero pedir que você faça algo. Se este vídeo mexeu com algo dentro de você, se suas mãos estão tremendo um pouco, se seus olhos estão úmidos e seu coração está doendo por sua família, não guarde isso para si mesmo. Compartilhe isso com uma mãe que ainda espera por seu filho. Compartilhe isso com um pai que não tem notícias de sua filha há anos. Compartilhe isso com um avô que ainda abençoa seus netos em silêncio, esperando que um dia eles entendam, porque este pode ser o milagre pelo qual eles têm orado. Às vezes, o milagre não vem envolto em trovões e relâmpagos. Às vezes ele vem através de um link, uma mensagem, um lembrete de que eles não estão sozinhos, que outra pessoa também está de joelhos, que outra pessoa ainda está queimando. Então, envie este vídeo como se estivesse enviando esperança, como se estivesse passando a tocha, porque talvez, apenas talvez, este seja o momento que vira o jogo. Não apenas para você, mas para alguém que você ama. Não vamos esperar que a igreja pegue fogo. Vamos ser a faísca. Vamos ser as pessoas que escolhem a oração quando todos os outros escolhem o orgulho. Vamos ser as pessoas que escolhem a bênção em vez da amargura. Vamos ser as pessoas que se lembram que a santidade começa em casa e começa agora. Então, se você está pronto para reivindicar sua casa como solo sagrado, diga sim. Diga-o tremendo. Diga-o cansado. Diga-o através das lágrimas. Mas diga-o. Sim, Senhor. Comece comigo, porque alguém tem que ser o primeiro. E hoje pode ser você. Começamos este nosso tempo juntos com uma pergunta dolorosa e investigativa. Se o seu lar já foi um santuário, um lugar sagrado, o que aconteceu com ele? Olhamos para a dor silenciosa que se tornou a realidade não dita de tantas famílias cristãs. O lento, quase imperceptível, apagar da luz da fé. Não foi uma tempestade súbita e violenta que extinguiu a chama, mas um frio gradual e rasteiro de indiferença, distração e concessões. Vimos um mundo que nos vendeu com sucesso uma versão falsificada da felicidade, uma que não exige sacrifício, nem aliança e, em última análise, nem Deus. Reconhecemos a profunda dor que isso causou. Uma dor tão profunda que levou o próprio Santo Padre às lágrimas, chorando não pelas guerras ou desastres, mas pelo colapso da igreja doméstica, a família. E agora, ao nos aproximarmos do fim, não podemos deixar este tema sagrado sem passar do diagnóstico do problema para a prescrição divina para a sua cura. Não podemos simplesmente reconhecer a escuridão. Somos chamados agora, mais do que nunca, a nos tornarmos portadores da luz. A solução não começa com um programa grandioso e abrangente ou uma nova iniciativa da igreja. Não começa com o seu cônjuge, ou seus filhos,
ou seus pais finalmente caindo em si. Começa na humildade silenciosa de um único coração disposto. Começa com você. A grande mentira do nosso inimigo é que o seu esforço é pequeno demais para fazer a diferença, que a sua única e bruxuleante chama de fé não é páreo para a escuridão avassaladora, que as suas orações não são ouvidas, os seus sacrifícios não são notados, os seus atos silenciosos de testemunho são fúteis. Você pode se sentir totalmente só em sua própria casa, um crente solitário em um mar de apatia ou até mesmo de hostilidade. Você pode se sentir como um hipócrita dolorosamente consciente de seus próprios pecados e falhas, e, portanto, desqualificar-se de ser um líder espiritual em sua própria família. O mundo sussurra. Quem é você para fazer isso? Você não é um padre, um teólogo ou um santo. Sua família está muito quebrada, a hora é muito tardia. Mas a verdade do Evangelho grita de volta contra essa mentira. A verdade é que Deus não inicia avivamentos com comitês. Ele os inicia com indivíduos. Ele não procura os perfeitos, os imaculados ou os poderosos. Ele procura os dispostos. Ele procura aquele que, apesar das probabilidades, está disposto a se colocar na brecha. Pense na história da salvação. É uma história de Deus usando o aparentemente insignificante para realizar o magnífico. Ele escolheu um jovem pastor Davi para enfrentar um gigante. Ele escolheu uma adolescente Maria para gerar o Salvador do mundo. Ele escolheu um punhado de pescadores sem instrução para virar o mundo inteiro de cabeça para baixo. E por séculos, ele tem escolhido mães e pais, avós e avós para serem aqueles que mantêm a fé viva quando tudo parece perdido. Considere a história de Santa Mônica. Por 17 longos anos, ela orou e chorou por seu filho brilhante, mas rebelde Agostinho. Ele era um homem perdido para a heresia e para uma vida de profundo pecado. Por todas as medidas mundanas, sua causa era sem esperança. Ele era inteligente, orgulhoso e completamente resistente à fé que ela tanto prezava. Imagine a solidão que ela deve ter sentido, o desespero que deve ter batido à porta de seu coração todos os dias. Seus amigos provavelmente lhe disseram para desistir. O mundo certamente o via como um caso perdido. Mas Mônica entendia algo, que esquecemos a oração não é um desejo passivo. É uma guerra espiritual ativa. Suas lágrimas não eram sinais de derrota. Eram armas sagradas. Sua persistência não era importunação. Era um ato de amor desafiador e inconquistável. Ela não argumentou Agostinho para a fé. Ela não o envergonhou para o reino. Ela o amou para dentro dele. Ela o orou para dentro dele. Ela se tornou um testemunho vivo e pulsante da misericórdia de um Deus que não abandona seus filhos. Sua fé inabalável, sua única e solitária luz em seu mundo de escuridão, foi o farol que finalmente o guiou para casa, e ele se tornaria um dos maiores santos e doutores da Igreja. Sua pequena e aparentemente insignificante luz não apenas salvou seu filho, ela incendiou o mundo. Nunca subestime o poder de um único coração fiel. Você pode ser a Mônica da sua família.
Suas orações podem estar regando uma semente que você não verá brotar por anos, mas você é chamado a regá-la mesmo assim. Portanto, o trabalho de reconstrução começa com os menores e mais corajosos atos de fé. É a decisão de colocar um crucifixo de volta na parede da sua sala de estar, não como uma obra de arte, mas como uma declaração de quem é o dono desta casa. É o ato silencioso e consistente de fazer o sinal da cruz antes de uma refeição, mesmo que você seja o único na mesa a fazê-lo. É a escolha de abençoar seus filhos, talvez traçando uma pequena cruz em suas testas, enquanto dormem, confiando-os ao cuidado de seu Pai Celestial quando estão longe do seu alcance. É morder a língua quando você está prestes a dizer algo duro e, em vez disso, oferecer uma palavra de bondade. É desligar a televisão e abrir a Bíblia, mesmo que por apenas 5 minutos. Essas não são coisas pequenas aos olhos de Deus. São eventos espirituais sísmicos. Cada ato de fé intencional, não importa quão pequeno, é um golpe de martelo nas fundações da indiferença que foram construídas em sua casa. Cada oração é uma faísca, e faíscas suficientes podem iniciar um incêndio florestal. Não despreze o dia dos pequenos começos. O reino dos céus, como Jesus nos disse, é como um único grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que se transforma em uma árvore tão grande que as aves do céu podem vir e fazer seus ninhos em seus ramos. Seu pequeno ato de fé hoje pode ser o grão de mostarda no qual toda a sua família um dia encontrará abrigo. E assim, ao concluirmos, devo pedir que você olhe para dentro com uma honestidade inabalável. Eu lhe peço não para condenar, mas para diagnosticar. No seu lar, no espaço sagrado da sua família, a fé ainda queima. Existe uma chama, por menor que seja, ou é apenas um leito de brasas frias, memórias de um calor que já se foi. Quando foi a última vez mesmo, que sua família rezou unida, não apenas uma graça murmurada e sem convicção, mas um momento genuíno de conexão, uns com os outros e com Deus. Não tenha medo da resposta. Reconhecer a verdade é o primeiro passo para mudá-la. Agora, quero convidá-lo a fazer algo poderoso. Olhe abaixo deste vídeo para o espaço de comentários. Pelo resto deste dia, vamos transformar esse espaço de um fórum de opiniões em um santuário de petições. Vamos torná-lo um altar digital, um livro de intenções para nossas famílias. Eu o convido, com toda a sinceridade, a deixar os primeiros nomes dos membros da sua família pelos quais você está orando. Seu filho que deixou a fé, sua filha que está lutando, seu cônjuge que não acredita, seus pais que se tornaram frios. Você não precisa compartilhar suas histórias ou suas lutas, apenas seus nomes. Ao escrever seus nomes, você os está colocando sobre este altar coletivo. Você está unindo sua oração às orações de centenas, talvez milhares de outras pessoas que estão assistindo a isso e que sentem a mesma dor em seus corações. E aqui está a segunda parte deste chamado, a ação. Ao deixar sua oração, reserve um momento para ler o nome deixado por outra pessoa. Escolha apenas um. E na quietude do seu próprio coração,
faça uma oração por essa pessoa e sua família. Talvez você possa até responder com um simples "Estou orando por você". Imagine o poder disso. Imagine centenas de estranhos unidos como irmãos e irmãs em Cristo, elevando as famílias uns dos outros ao trono da graça. Isso é a comunhão dos santos em ação. Somos nós, a igreja, carregando os fardos uns dos outros. Então, por favor, deixe sua oração. Talvez alguém reze com você hoje. Estamos chegando ao fim. A escuridão em nossa cultura é grande. Os desafios que a família enfrenta são imensos. É fácil se sentir sobrecarregado, sentir que nossa pequena luz é insignificante. Mas lembre-se das palavras do Santo Padre, as palavras que ele proferiu com lágrimas nos olhos, como um encargo para cada um de nós. O Papa Leão disse: "Se você for a última luz que resta em sua família, brilhe como você nunca brilhou antes. Deixe que isso penetre até a medula dos seus ossos. Se você é o último, você não é o mais fraco. Você é o mais importante. Você é o portador da tocha designado. Você é o farol. Um farol não corre por toda a ilha procurando barcos para salvar. Ele fica em um lugar e brilha. Ele brilha na tempestade. Ele brilha na neblina. Ele brilha na noite mais profunda e escura. É um ponto fixo, um farol de esperança, uma promessa de que existe um porto seguro. Seu trabalho não é converter sua família através de argumentos. Seu trabalho é brilhar com o amor, a misericórdia, a paz e a alegria de Cristo, para que quando eles estiverem cansados da tempestade, saibam para onde olhar, para encontrar o caminho de casa. Não amaldiçoe a escuridão. Não se desespere. Apenas brilhe. Brilhe com sua oração. Brilhe com sua paciência. Brilhe com seu perdão. Brilhe com sua fé silenciosa, inabalável e inconquistável. Se esta mensagem o moveu à ação, por favor, não deixe esse fogo morrer. Compartilhe este vídeo com uma outra pessoa que você conhece que está orando por sua família. Vamos encorajar uns aos outros e começar o trabalho de reconstruir nossas igrejas domésticas, uma oração, um lar, uma luz brilhante de cada vez.